Olá, tudo bem com você? Hoje, dando sequência aos nossos estudos sobre o direito eleitoral, nós vamos abordar com vocês três assuntos. Nós vamos falar sobre as situações de inelegibilidade, vamos falar sobre pesquisas eleitorais e vamos falar ainda sobre propaganda eleitoral. Esses três assuntos são os assuntos que a gente vai abordar aí em alguns minutos nessa nossa aula de hoje. Bom, primeiro vamos falar em situações de inelegibilidade. Esse assunto não é bem uma novidade para nós. Já estivemos falando em situações de inelegibilidade, porém, aquelas tratadas na própria Constituição Federal, que em parágrafos do artigo 14 traz algumas situações de inelegibilidade, a mais conhecida delas, a mais controversa, sobre a qual mais se tem debruçado, que é a chamada inelegibilidade reflexa. Hoje, nesse momento, o que a gente traz para vocês são situações de inelegibilidade previstas não mais na Constituição, mas na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar número 64 de 90. Ali a gente tem um rol muito grande de situações de inelegibilidade e também a gente tem uma situação sobre a qual a gente, em aulas passadas, fez uma abordagem rápida, que é a questão da desincompatibilização. O que é a desincompatibilização? Essa matéria é importante no direito eleitoral. Há pessoas que ocupam certos cargos, cargos públicos, cargos como servidores públicos, agentes políticos, enfim, particulares em colaboração com o poder público, direção de sindicatos, certas entidades. Essas pessoas que exercem esses cargos, elas podem ser candidatas para pegar uma situação bem peculiar, um servidor público municipal, por exemplo, ou estadual ou federal, ele, a despeito de ser servidor público, ele pode ser candidato? Sim, ele pode. Porém, no prazo estabelecido na Lei Complementar 64/90, ele precisa se afastar do cargo, porque se ele permanecer no cargo, ele fica inelegível ou incompatível para ser candidato. Por isso, esse prazo de afastamento a gente chama de prazo de desincompatibilização. Por exemplo, um servidor da prefeitura quer ser candidato a vereador. Ora, em regra, não são em todos os casos, mas em regra, ele precisa se afastar 3 meses antes. Se ele o faz, ele ficará desincompatibilizado e nessa condição poderá ser candidato. Se ele não se afastar, ele fica incompatível e, portanto, inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral eles pede uma tabela mencionando esses casos de uma maneira analítica, detalhada, com muitos exemplos e situações e fixando os prazos para facilitar aqueles que trabalham com o direito eleitoral. Só que a Lei Complementar 64, ela não se limita a tratar de cargos públicos, agentes públicos e prazos de desincompatibilização. Na verdade, ela trata, obviamente, porque esse inclusive é o nome, é o apelido da lei, ela trata das inelegibilidades. É claro que nós não temos aqui condição, nesse espaço limitado de tempo de que dispomos, para falarmos de todas as situações de inelegibilidade que estão ali, mas nós vamos apontar algumas importantes para que se tenha uma noção bastante clara do tratamento legal a essa questão. Vale lembrar que as situações de inelegibilidade são condições obstativas da capacidade eleitoral passiva, ou seja, são situações da vida, são fatos que, caso ocorram, geram para aquela pessoa uma impossibilidade de se candidatar, ou seja, de exercer a sua capacidade eleitoral passiva. Conforme eu disse, eu vou destacar aqui apenas talvez os casos mais importantes de inelegibilidade, com a ressalva que eu quero aqui combinar com você de que, obviamente, a gente não vai falar, não há condição de falarmos de todas as situações. Primeiro, se torna inelegível a pessoa que for condenada
por abuso do poder econômico ou poder político. E a pessoa que for condenada judicialmente por decisão transitada em julgado ou por decisão proferida por órgão colegiado, como por exemplo o Tribunal Regional Eleitoral ou o TSE, a pessoa ela sofre então essa condição de inelegibilidade que vale para aquela eleição que ela está disputando e para as eleições que se processarem nos 8 anos seguintes. Portanto, se a pessoa for condenada por abuso do poder econômico ou abuso do poder político, em se tratando de uma condenação transitada em julgado ou uma condenação proferida por órgão colegiado. Quero lembrar que se for uma condenação proferida por órgão colegiado, sequer haverá a necessidade do trânsito em julgado. É importante lembrar aqui que a constitucionalidade dessa medida foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, que manifestou-se no sentido de que, de fato, não é necessário, nesse caso, aguardar-se o trânsito em julgado, repito, em se tratando de condenação por órgão colegiado, entendendo a Corte Suprema do Brasil que essa lei, na verdade, está aferindo condição de moralidade, de probidade do candidato, e nessa circunstância considerou aquela corte lícito, justo, legal, legítimo, tornar inelegível uma pessoa condenada por órgão colegiado por alguns crimes, mesmo que a decisão não haja transitada em julgado. Então, essa primeira situação a que estamos nos referindo agora é a condenação por abuso do poder econômico ou poder político. Em oportunidades anteriores, nessa sequência de estudos que estamos fazendo com vocês, nós falamos sobre o que é o abuso do poder econômico. É quando, por exemplo, o candidato usa da sua força econômica de maneira desproporcional e excessiva para além dos limites tolerados na legislação ou em resoluções do Supremo Tribunal Federal para desequilibrar a disputa. Quando, por exemplo, ele contrata dezenas de milhares de cabos eleitorais, pessoas hipossuficientes, pessoas carentes, como uma forma de captar eleitor para si, nem que seja de maneira indireta, mesmo que ele esteja realmente contratando para prestar um serviço, isso tudo pode vir a ser considerado um abuso de poder econômico. Quando a força econômica é ilegítima, desproporcional, excessiva e para além dos limites fixados no sistema normativo. Abuso do poder econômico. O abuso do poder político se dá quando o candidato ou alguém por ele usa da máquina administrativa, usa do poder político de que dispõe e está a exercer ou que vai exercer ainda para poder captar o voto, para poder disputar as eleições e desequilibrar a disputa. Por exemplo, um candidato à reeleição que faz uma reunião com os servidores de uma repartição pública dizendo que se não o apoiarem, eles serão demitidos ou vão perder, ou seus parentes vão perder empregos em se tratando de vereadores, enfim, coisa dessa natureza. Esse tipo de pressão, de constrangimento, de ameaça, usando o poder político, caracteriza o abuso do poder político. E se a pessoa for condenada nessa circunstância do abuso do poder político ou por abuso do poder econômico, ela fica inelegível, repito, para aquelas eleições que ela está disputando e para as eleições que ocorrerem nos 8 anos seguintes. Essa é a primeira hipótese que eu quero mencionar com vocês. A segunda hipótese é a condenação por alguns crimes específicos que estão listados lá na Lei Complementar 64/90, aplicando-se a mesma regra. Ou é por sentença condenatória transitada em julgado, ou, não é I, ou por sentença proferida por órgão colegiado. Quais são esses outros crimes cujas condenações gerarão uma inelegibilidade em desfavor da pessoa? Está aqui. Crimes contra a economia popular, como, por exemplo, a concorrência desleal, como a formação de cartel e coisas dessa natureza. Se há uma condenação nesse sentido,
um crime contra a economia popular, revelando uma pessoa que se comporta como um adversário da coletividade. Isso gera uma inelegibilidade para a pessoa. Dos crimes contra a fé pública, a pessoa, por exemplo, por crime de falsidade, por estelionato ou coisas dessa natureza, por crimes contra a administração pública e o patrimônio público, como a corrupção ativa, a corrupção passiva, o peculato, a prevaricação e crimes dessa natureza também geram para a pessoa uma situação de inelegibilidade, ainda que a sentença não haja transitado em julgado, se houver sido a condenação por um órgão colegiado. Ainda crimes contra o patrimônio privado, furto, apropriação indébita, roubo, enfim, contra o sistema financeiro, há todo um regramento jurídico alusivo ao sistema financeiro, contra o mercado de capitais e também crimes previstos na lei de falências. Bom, ainda gera uma situação de inelegibilidade o caso de crimes contra o meio ambiente e crimes contra a saúde pública. Com relação ao meio ambiente e à saúde pública, por exemplo, numa situação de pandemia, é possível que algum político pudesse ser enquadrado nessa circunstância, quando colaborou de alguma maneira para a periclitação da vida e da saúde da população, e nesse caso de condenação, gera para ele uma situação de inelegibilidade. Outra situação que gera a inelegibilidade é a condenação por crimes eleitorais, para os quais a lei comine a pena privativa de liberdade. Observe que não é qualquer crime eleitoral. Quero lembrar que os crimes eleitorais estão previstos na legislação eleitoral e o seu julgamento é da competência da Justiça Eleitoral. Muito bem. A gente pode imaginar aqui diversos crimes, como fraudar as eleições, como o impedir, mediante violência ou grave ameaça, que alguém participe das eleições, enfim, a captação ilícita de voto, a chamada compra de voto, a boca de urna. Né? Claro, se ao crime se combinar a pena privativa de liberdade, essa condenação por órgão colegiado ou por sentença transitada em julgado gera a inelegibilidade. E ainda, aqui bem rapidamente, os crimes por abuso de autoridade, você conhece a legislação que trata do abuso de autoridade, por lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Tivemos aí recentemente operações altamente midiáticas, né, espetáculos quase que deprimentes aí, que mostram desvio de dinheiro, que mostram a ocultação de patrimônio, enfim. Essa condenação por crimes dessa natureza geram também inelegibilidade pelo tráfico de entorpecentes e drogas afins, pelo crime de racismo, pelo crime de tortura, terrorismo e por qualquer crime classificado, adjetivado de crime hediondo também. Ainda se torna inelegível a pessoa condenada por haver reduzido alguém à condição análoga à condição de escravo, que tenha praticado crime contra a vida ou crime contra a dignidade social e ainda condenado por organização criminosa, quadrilha ou peculato. A lista é grande, portanto, a gente passou bem rapidamente por ela, só para vocês terem uma noção que há uma lista, e essa lista foi alargada com a lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135. Essa relação não era tão grande, ela foi aumentada com a lei da ficha limpa, justamente com o sentido de moralizar um pouco mais nesse processo de disputa eleitoral e dar uma espécie de higienizada para, ao máximo possível, trazer para a disputa eleitoral aquele que tem condições morais, de probidade, para poder disputar as eleições. A terceira hipótese, bom, essa segunda, então, são alguns crimes específicos listados na Lei Complementar 64/90. A terceira hipótese a terceira hipótese é, na verdade, a inelegibilidade gerada por contas rejeitadas. Atenção, se um prefeito teve as suas contas rejeitadas, então ele se torna inelegível. Eu digo para você, calma, calma. É bom ler,
o que a lei fala. O que a lei diz é o seguinte: quando há rejeição de contas por vício insanável, decorrente de ato doloso que configure improbidade administrativa, nesse caso, a rejeição de contas gera a inelegibilidade. Preste atenção nos elementos normativos aqui. Não é qualquer rejeição de contas. Ah, o prefeito lá da minha cidade teve as suas contas rejeitadas e ele foi candidato. Como isso? Ah, é possível. Porque para que as suas contas rejeitadas gerem uma inelegibilidade, é necessário que a rejeição seja por vício insanável, por ato doloso que configure improbidade administrativa. Eu quero lembrar que essas coisas não são presumíveis na rejeição de contas. É necessário que fique configurado, caracterizado, expresso, explicitado na decisão de rejeição de contas que há um vício insanável, que não é possível de sanar, justamente porque um vício praticado de maneira dolosa, como, por exemplo, um desvio de recurso financeiro, praticado dolosamente, quer dizer que o praticar dolosamente significa praticar com intenção, sabendo que estava fazendo, mesmo que ele não tenha apropriado para si daquele valor. Observe, aqui não se exige o dolo específico de apropriar de recursos financeiros para si, que exige a vontade livre e consciente de praticar aquele ato que não tem como ser reparado, ser corrigido mais. É nessas circunstâncias que as contas rejeitadas geram inelegibilidade. Bom, rejeição de contas. Quero lembrar que, em regra, quem rejeita contas é o Poder Legislativo. Ah, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele emite sobre as contas anuais prestadas por prefeitos, governadores, etc. Os tribunais de contas eles emitem parecer prévio. O parecer prévio sobre as contas do prefeito são para aprová-las com ressalvas ou rejeitá-las. Mas é parecer. Quem realmente rejeita, aprova ou aprova com ressalva é a Câmara Municipal. O mesmo acontecendo com a Assembleia, o mesmo acontecendo com o Congresso Nacional. Observe, então, que essa rejeição, precisa saber quem é que rejeita essas contas. É o Poder Legislativo. Agora, existe uma outra forma de rejeição de contas que são aquelas contas prestadas, se referem àquelas contas prestadas quando há repasse de valores, por exemplo, da União para o município, para o Estado, do Ministério tal para construir uma barragem, um posto de saúde, uma escola, uma ponte. Aí eu vou prestar contas. Observe que aqui é uma prestação de contas específica. Se chegar à conclusão que essas contas estão irregulares, que essas contas evidenciam uma apropriação de recursos públicos, etc., aí não, aí essas contas elas são julgadas pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado, pode ter uma tomada de contas especial, e aí não é necessário, nesse tipo de situação, de repasses específicos para obras ou serviços específicos. Nesse caso, não é necessário o pronunciamento do Poder Legislativo. Bom, há uma ressalva aqui também, que eu posso ter sido condenado, ou ter minhas contas rejeitadas, melhor dizendo, por vício insanável, por ato doloso que configura improbidade administrativa e ainda assim ser candidato. Mas como, professor? Como que isso é possível? Bom, quando eu consigo judicialmente suspender por algum motivo, eu consigo suspender aquela decisão. Vamos supor que a decisão, de fato, a Câmara de fato rejeitou as minhas contas, a Câmara de fato reconheceu que há um ato doloso, um vício insanável, um ato de improbidade, porém o judiciário percebe, por exemplo, que não observou o contraditório e ampla defesa. Aí o advogado foi lá, provou para o juiz, olha, não deram aí ao prefeito, ao governador, enfim, ao ordenador da despesa, que se defendesse, aí é possível suspender essa decisão judicialmente. Se ela for suspensa, obviamente, os seus efeitos não são aplicáveis e a pessoa volta a ficar elegível. Então, essa situação aqui é a rejeição de contas. Repito, né? Por vício insanável,
decorrente de ato doloso que configure improbidade administrativa, e desde que não haja rejeição ou a suspensão dos efeitos da condenação pelo Poder Judiciário. A quarta hipótese de situação de inelegibilidade que gera uma inelegibilidade em desfavor da pessoa é quando ocorrem os chamados ilícitos eleitorais. A gente vai mencionar aqui alguns desses ilícitos eleitorais e eles são bem especificados lá na lei das inelegibilidades. Eu tenho lá a corrupção eleitoral, por exemplo, o crime de corrupção eleitoral, a condenação por corrupção eleitoral, que é solicitar, oferecer, receber ou prometer dinheiro ou alguma outra forma de vantagem em troca do voto. Então, eu te prometo um tratamento dentário, eu te prometo um padrão de luz para sua casa, eu te prometo dar um emprego para o seu filho, em troca do voto. Para além de significar isso, uma atitude reprovável moralmente, uma atitude que pode gerar um cancelamento do registro de candidatura, que pode levar ao desfazimento do diploma do eleito, isso também é um crime eleitoral, tipificado no Código Eleitoral, né, e também na Lei Geral das Eleições, e nesse caso, nessa situação, obviamente, a condenação gera em desfavor da pessoa uma inelegibilidade. Uma outra situação, além da corrupção eleitoral, a captação ilícita de sufrágio, que é uma figura que se confunde, que se mistura com essa questão da corrupção eleitoral. Aqui eu tenho doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de conseguir votos, bens ou vantagens de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, complementando então a ideia da corrupção eleitoral. Uma coisa é um candidato chegar, e é bom esclarecer, e essas situações que eu trago são situações já consolidadas pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. É bom esclarecer que um candidato ir numa comunidade carente e falar assim: olha, se eu for o prefeito, eu vou trazer empresas para a cidade, essas empresas vão gerar empregos para a comunidade. Isso é uma coisa totalmente ilícita. Se é verdade ou não, é uma questão do eleitor, ele decide se acredita ou não na promessa do candidato. Isso pode. Ele dizer, não, a minha administração será empreendedora, eu vou criar facilidades para a criação de empregos e eu prometo que no meu governo 5.000 novos empregos serão criados na cidade. Isso pode. Isso não tem problema. Agora, se eu falar assim, olha, eu vou contratar a empreiteira tal para fazer a obra, assim que eu for prefeito, eu vou fazer aqui logo um seu cadastro, porque assim que eu assumir, eu vou te dar um emprego nessa empreiteira para fazer a obra da prefeitura. Isso é só um exemplo, é claro, não estou dizendo que essas coisas acontecem. Aqui já é uma captação ilícita de sufrágio. Observe que é bem diferente. Mesmo que não seja apenas individual, eu vou dizer, não, aqui, ó, essa comunidade toda aqui, eu vou dar um emprego lá naquela empresa. Aquele empresário lá é meu apoiador. E ele mandou oferecer aqui 20 empregos para vocês aqui que estão desempregados se vocês votarem em mim. Pronto, captação ilícita de sufrágio. Professor, prometer fazer obras, eu vou fazer um calçamento aqui nessa rua, eu vou construir um posto de saúde aqui bem vizinho. Isso é captação ilícita de sufrágio? Não, porque essas coisas são coisas naturais e normais da gestão e é lícito prometer. O eleitor acredita se quiser acreditar. Uma outra situação, dentro dos chamados ilícitos eleitorais, que geram inelegibilidades, é a doação, captação ou gastos ilícitos dos recursos de campanha. A Lei Geral das Eleições, ela traz regras a partir do seu artigo 17, ou seja, no artigo 17 e seguintes, regras muito claras e muito detalhadas, e que são mais detalhadas ainda nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que tratam do manejo, da administração de recursos de campanha, e essas regras justamente tratam da arrecadação e tratam
dos gastos de campanha. Lá estabelece regras sobre como, de quem, até quanto, de que maneira eu posso arrecadar recursos para a campanha. Tem que ser com depósito bancário, tem que ter o recibo, enfim, a pessoa que está doando não tem que ser pessoa física, não pode doar mais do que 10% do seu rendimento bruto constante do imposto de renda no exercício anterior. Então, há regras de arrecadação, há regras de gastos. Essa lei, a Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, fala em que eu posso gastar esse dinheiro. E se eu gasto fora daquelas hipóteses ali, é gasto ilícito de campanha e uma condenação em razão de um gasto ilícito ou de uma arrecadação ilícita de campanha gera uma situação de inelegibilidade. Eu falo arrecadação ilícita, nós temos aí o famoso recurso não contabilizado de campanha, que é um eufemismo para o apelidado Caixa 2, né, que é o ingresso de dinheiro para turbinar a campanha, mas um dinheiro que não é contabilizado, um dinheiro que não aparece. Ou então, quando pessoas impedidas de doar fazem o dinheiro chegar à campanha por meio de interposta pessoa. Vou dar um exemplo: uma empresa concessionária de serviço público não pode doar para a campanha de ninguém. Mas aí você vê lá na prestação de contas que diretores da empresa, funcionários da empresa, gerentes da empresa estão fazendo doações assim bastante volumosas para a campanha e você desconfia que são interpostas pessoas, enfim, é o tipo de situação que é doação ou captação ilícita de recurso financeiro e uma condenação em razão disso gera situação de inelegibilidade. E de todos os exemplos que poderíamos dar, a gente vai parar em mais um aqui apenas, que é o caso da condenação por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, em condutas vedadas que impliquem na cassação do registro ou do diploma. Na sequência da nossa conversa, na aula da sequência, né, após esta, a gente vai tratar especificamente dessas condutas vedadas em campanhas eleitorais e a gente vai ver cada detalhe, cada uma dessas condutas vedadas. Se há uma condenação da administração do candidato em razão da prática de qualquer uma dessas condutas vedadas, que estão no artigo 73 da Lei 9.504, isso gera para ele também uma situação de inelegibilidade. Mas, conforme disse, a gente vai tratar disso na sequência. Né? O uso indevido de servidor público, de bens e serviços públicos, o manejo ilícito de propaganda institucional, participação em inaugurações, comícios ou shows artísticos, melhor dizendo, em inaugurações, isso tudo, enfim, são situações cuja condenação pode gerar uma inelegibilidade. Então, é só alguns exemplos que eu trago para que vocês entendam de situações ou condições que geram inelegibilidade conforme a lei complementar 64/90. Há vários outros casos, mas a gente se restringe apenas a esses aqui. Muito bem? Vou tomar uma água aqui, rapidinho. Muito bom. A gente muda um pouquinho de assunto, muda um pouquinho de foco, mas ainda, claro, dentro do eleitoral e focando nas eleições. Agora a gente vai lá para dentro da Lei 9.504 para tratar de duas questões: as pesquisas eleitorais e a propaganda eleitoral. Bom, as pesquisas eleitorais têm sido aí objeto de debate, de acusações, enfim. Eu trabalhei muitos anos em campanhas eleitorais, chefiando equipes jurídicas de campanhas eleitorais, venci eleições, meus candidatos, na verdade, venceram, perderam eleições também, de maneira às vezes até traumática, e ganhamos de maneira heróica. E aprendi uma coisa, né, que
pesquisa boa é aquela que diz que eu estou na frente. Normalmente os candidatos gostam de desmerecer as pesquisas que não apontam como provável vencedor, que está liderando a intenção de votos naquele momento que a pesquisa é efetuada. Bom, o fato é que, de fato, pode acontecer que haja problemas na pesquisa. Por isso, a Lei Geral das Eleições, ela traz regramentos bastante interessantes sobre pesquisas e a gente vai dar uma olhada, vai dar uma repassada rápida com vocês aqui sobre algumas dessas situações ou previsões legais. Primeiro, olha só, a partir do dia 1º de janeiro do ano em que vai ocorrer, o que vão ocorrer eleições, como é o caso, né, deste ano de 2022, em que estamos aqui falando com vocês, desde o dia 1º de janeiro, a gente tem eleições presidenciais daqui a pouco, para governador de estado, deputado estadual, federal, senador. Desde o dia 1º de janeiro, qualquer pesquisa ela precisa ser registrada no sistema de registro de pesquisas eleitoral, registro de pesquisa eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral ou da Justiça Eleitoral. Independentemente de quem vai fazer a pesquisa, o Instituto A, B ou C, a pesquisa, para valer como pesquisa, ela precisa ser registrada na Justiça Eleitoral. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você. Preste atenção aqui em mim. Olha, registrar a pesquisa não é registrar o resultado da pesquisa. Por favor, não confunda. O que a lei exige não é que o Instituto vá lá na Justiça Eleitoral e deposite lá o resultado da pesquisa. Ele não é obrigado a fazer isso. O que ele vai registrar é a pesquisa, o trabalho de investigação para tentar medir a intenção de voto. Então, a gente não pode confundir o registro da pesquisa com o registro do resultado da pesquisa. Beleza. O que ele precisa? Que informações a empresa que faz a pesquisa, o instituto que faz a pesquisa, que informações ele precisa levar à Justiça Eleitoral? Olha, informações do contratante. Quem foi que contratou? A Justiça Eleitoral quer saber. Ela precisa saber quem contratou, até mesmo para checar a questão dos gastos, se foi algum candidato ou não. Quer dizer que só candidatos contratam pesquisas? Não. Entidades empresariais, emissoras de televisão, jornais podem contratar institutos de pesquisa, porque eles querem publicar intenção de voto como forma de informar o seu eleitor, o seu telespectador. Então, é possível. Mas, de qualquer maneira, o contratante precisa ser informado à Justiça Eleitoral. O valor que está sendo pago pela pesquisa e de onde que está vindo o recurso. Bom, se é um jornal, né, se é uma emissora de TV, uma emissora de rádio que estão contratando, vai dizer, o dinheiro vem do caixa da empresa. É a empresa mesmo que está pagando com recurso próprio. Essa informação tem que ser prestada à Justiça Eleitoral. Aí começam informações assim, extremamente importantes para medir a idoneidade da pesquisa. O Instituto de Pesquisa, a empresa que faz a pesquisa, tem que informar a metodologia da pesquisa. Existem cálculos que precisam aqui da ação de estatísticos, de atuários. É uma questão extremamente científica. Afinal de contas, eu vou entrevistar 1.200 pessoas e, através dessa amostragem de 1.200 pessoas, eu vou medir o que pensam 110 milhões de eleitores. E, tirando as críticas que se faz, muitas vezes movimentadas por paixões ideológico-partidárias, as pesquisas em geral têm se aproximado dos resultados, mostrando que é uma ciência. Trabalha-se com a estatística, com a ciência estatística, com a ciência atuária. Então, é possível o desenvolvimento, e até hoje se desenvolveram metodologias precisas. Não estou dizendo que as pesquisas estão imunes a fraudes, né? Enfim, a detalhes que podem influenciar negativamente, desonestamente no resultado. Porém, as pesquisas trabalham com técnicas, com metodologias. E essa metodologia que foi utilizada
naquela pesquisa, ela tem que ser informada à Justiça Eleitoral. Sabe por quê? Vai ficar lá registrado para quem quiser ver. Então, registrou a pesquisa. Eu fiquei sabendo lá que a coligação adversária entrou com pedido de registro de pesquisa. A gente ficava meio apavorado, porque sabe que quando pede para registrar a pesquisa, é porque já fez, e se pediu para registrar, é porque quer divulgar. Se quer divulgar, é porque está bem na pesquisa. A gente corre lá, então, fica sabendo, e tira uma cópia de todo o material, ou recebe, enfim, uma cópia digitalizada de todo o material e examina com lupa a metodologia para ver se está certo. Além da metodologia, o período em que a pesquisa foi feita, o plano amostral e de ponderação. Então é preciso saber quantas mulheres, quantos homens, quantos negros, quantos brancos, quantos de nível superior, de nível médio, nível fundamental, quantos analfabetos, enfim, quantos da região Nordeste, quantos da região Sudeste. Essas questões são importantíssimas, absolutamente imprescindíveis para medir a certeza da pesquisa. Então, essas informações têm que estar lá. E se tiver um plano amostral errado, uma ponderação completamente errada, o que, que eu posso fazer? Se eu percebo que tem um erro de metodologia na pesquisa, se eu percebo que tem um plano amostral, não, mas só fez aqui com eleitores do Sul, numa proporção muito maior de eleitores do Sul do que realmente tem no Brasil, ou fez com eleitores do Nordeste numa proporção muito maior, o que, que eu faço? Eu vou entrar com uma impugnação da pesquisa. Eu vou dizer para a Justiça Eleitoral, essa pesquisa não pode publicar o resultado dela, que ela tem um vício de metodologia. É por isso que tem que registrar antes de publicar. Esse registro, vale lembrar que a informação, ele tem que ser feito pelo menos 5 dias antes da publicação do resultado, para que haja tempo que o adversário ou alguém esteja questionando aquela pesquisa se ela tiver erro. Então, o plano amostral e de ponderação, indicar como é o sistema de controle interno do Instituto de Pesquisa para verificação, tipo assim, para saber se o funcionário que vai lá, o pesquisador mesmo, aquele que apresenta o questionário para o eleitor, se ele trabalhou direito ou não, como é que eles fazem essa checagem? Né? Como é que é o sistema de conferência para checar que aquele funcionário realmente foi lá e entrevistou o eleitor? Enfim, a cópia do questionário completo deve ir também nesse registro, nota fiscal, o nome do estatístico, os cargos pesquisados, se é prefeito, se é vereador, se é deputado, enfim, as áreas, os setores geográficos, né, que foram pesquisados, a composição por gênero, idade, grau de instrução, nível econômico, conforme eu falei, essas informações são imprescindíveis, indispensáveis para que a pesquisa seja aceita como válida. Se houver uma impugnação de um adversário, ou se a Justiça Eleitoral, com o seu parecer do Ministério Público, entender que aquela pesquisa não atende o checklist da lei com relação aos quesitos, ou se os quesitos foram atendidos com relação a uma conferência de itens, mas há um problema de metodologia, por exemplo, fica proibida a divulgação do resultado. Nesse caso, fica proibida a publicação do resultado. Bom, é bom dizer que a partir do momento em que há o registro das candidaturas, as pesquisas, se forem realizadas, tem que constar o nome de todos os candidatos. Hoje, nós estamos aqui, enquanto falamos aqui, no mês de junho. Não há registro de candidatos ainda. Então, os institutos de pesquisa botam, desculpem, né, o cacófato aqui, eles colocam na sua lista de pesquisados os nomes que eles quiserem. Mas a partir do momento que registrar a candidatura para presidente, por exemplo, no disco que eles vão apresentar com os nomes, tem que constar o nome de todos os candidatos, mesmo aqueles que não têm a menor chance de vencer as eleições. E quando for divulgar o resultado, repito, só vai divulgar o resultado se a pesquisa estiver ok, se atendeu todos esses requisitos que mencionamos. Quando for divulgar o resultado, lá na divulgação tem que mencionar o período em que a pesquisa foi feita, a chamada margem de erro, o nível de confiança, normalmente no Brasil tem sido em torno de 95%,
o número de entrevistados, 1.200, 650, 1.300, enfim, dizer quantas pessoas foram entrevistadas, quem contratou a pesquisa e o número do registro da pesquisa na Justiça Eleitoral. Essa matéria é importante, porque o eleitor brasileiro ele é bem pragmático, né? Normalmente você conversa e fala assim, não, eu não quero perder o meu voto. E perder o voto para ele é votar no eleitor que não vai vencer as eleições. Ou seja, o resultado de pesquisa influencia muito no voto do brasileiro. E daí a importância que a legislação eleitoral dá a essa questão da pesquisa eleitoral. É bom dizer que você não deve confundir pesquisa eleitoral com enquete eleitoral, tá bom? As enquetes não têm valor científico, elas não valem como pesquisa. Então, hoje é possível que pessoas aí, e fazem mesmo, né? Façam enquetes. Pessoas fazem enquetes na sua conta pessoal em rede social, no Facebook, no Instagram, coloca lá uma enquete. E você vai lá no Twitter, enfim, em qualquer rede social, tudo bem, pode. Não precisa registrar na Justiça Eleitoral, né? Mas é uma enquete, deve constar lá que é uma enquete que não tem a mesma força e não vale como pesquisa eleitoral. Essa questão da pesquisa eleitoral é tão séria, para encerrar aqui essa abordagem, passarmos para a propaganda eleitoral, que a pesquisa, a divulgação de pesquisa não registrada, ou que teve o seu registro indeferido, você ainda assim vai lá e publica o resultado. Já aconteceu, já presenciei, tive que brigar contra isso, de se publicar o resultado de uma pesquisa que nem foi apresentado para a Justiça Eleitoral. E aí a multa é de 50 mil a 100 mil o FIIs, né? Enfim, é uma multa muito alta, gera valores excessivamente altos e pode gerar uma pena ainda de detenção de 6 meses a 1 ano. Olha como que é séria essa questão da pesquisa. Pode gerar uma pena de detenção ainda. O mesmo acontecendo e se tratando de pesquisa fraudulenta. Eu tenho duas situações. Publicar o resultado de uma pesquisa sem havê-la submetido à Justiça Eleitoral. E uma outra situação é a pesquisa fraudulenta, em que eu fraudo mesmo o resultado. Eu fraudo os questionários. Né? Eu fiz uma pesquisa municipal, eu digo que entrevistei 600 pessoas, e é mentira. Desses 600, 400 foram preenchidos lá dentro do diretório do partido. É fraude. Aí, lógico que vai gerar o resultado que eu quiser gerar. Só que isso também é considerado crime, é o crime de pesquisa eleitoral fraudulenta e, obviamente, vedado pela Justiça Eleitoral. O nosso terceiro e último tópico hoje, nessa abordagem rápida que estamos fazendo, é a propaganda eleitoral. A gente vai aqui fazer algumas considerações sobre propaganda eleitoral. E a primeira informação que eu quero aqui compartilhar com você é que existe um tipo de propaganda que não será considerada propaganda eleitoral, que é aquela propaganda que é feita internamente nos partidos, que é uma propaganda pré-eleitoral, quando a pessoa, de maneira intrapartidária, busca a captação de votos. Deixa eu explicar aqui o que eu estou falando. A propaganda eleitoral é aquela que é feita no período fixado na lei. A lei estabelece uma data, a lei que eu falo, a Lei 9.504 de 97, estabelece uma data a partir da qual a propaganda eleitoral pode ser feita. Antes disso, não pode, seria uma propaganda extemporânea e, portanto, proibida. O que eu quero dizer? Que há duas situações. Primeiro, a propaganda vai começar em agosto, no mês de agosto. A partir de agosto, as propagandas podem ser realizadas. Estamos em junho. Eu sou um pré-candidato. Aí eu vou a um programa de entrevistas e falo, olha, eu quero ser governador do estado e eu atualmente sou deputado federal.
e eu fiz isso, eu fiz aquilo, a lei tal é da minha autoria, e eu consegui muitos recursos para a cidade, para o Estado, enfim, eu luto contra a corrupção, e vou falando de um tanto de virtude que eu tenho. Se eu não falar assim, vote em mim, isso não é propaganda eleitoral. Falar dos próprios feitos, das próprias virtudes, apresentar-se para a população, mesmo fora desse período, não é considerado propaganda eleitoral se não houver o pedido expresso de votos. Se você é alguém que assiste com atenção aí aos telejornais, os jornais, enfim, os portais da internet, você vai ver que os pré-candidatos rodam o país inteiro, falam dos seus feitos, já falam de coisas que vão fazer, mas repara que nenhum deles fala assim, olha, vote em mim, eu sou o melhor, vote em mim. Embora seja claro, evidente, que eles estão fazendo isso tudo porque querem conquistar a sua confiança, o seu voto, a Justiça Eleitoral entende que se não há um pedido expresso de voto, não é propaganda eleitoral e, portanto, é válido mesmo fora do período a partir do qual a legislação eleitoral permite a propaganda. Uma outra situação que eu me referi agora há alguns segundos é a propaganda intrapartidária. O partido vai fazer prévias para decidir entre A, B ou C quem será o candidato do partido a presidente. A legislação eleitoral permite, mesmo fora daquele período legal de propaganda eleitoral, ela permite que haja propaganda intrapartidária. Que você possa fazer uma propaganda voltada para dentro dos membros do partido, ou para os membros do partido, para dentro do partido. Com a seguinte ressalva: você não pode usar rádio, TV e nem outdoor, e você só pode fazer essa propaganda na quinzena, a partir da quinzena anterior à convenção partidária, tá bom? Então, não é propaganda eleitoral, mas tem algumas restrições, senão vai gerar problemas, multas, etc., para o candidato. Outra coisa que eu quero, candidato ou pré-candidato, outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, olha, eu disse aqui, você comparecer a programas de auditório, programas de entrevistas, na rádio, na TV, não é um problema se você é um pré-candidato. Mas tem uma questão que a legislação eleitoral, a lei eleitoral e a jurisprudência do TSE coloca é o seguinte: se aquela emissora de televisão só recebe o candidato A, o candidato A, o candidato A, o candidato A, ou seja, não há um tratamento isonômico entre os candidatos, isso é um problema e pode ser um problema grave por abuso do uso dos meios de comunicação. Gera, inclusive, uma condenação, gera uma inelegibilidade, ou seja, é grave a situação. Então, tudo bem, eu posso ir no programa, mas se só vou eu, o meu adversário nunca aparece para falar alguma coisa, então pronto, isso fere o tratamento isonômico, fere a igualdade de oportunidades da disputa eleitoral, isso pode gerar um abuso do uso de meios de comunicação, que é apenado de maneira grave pela legislação eleitoral. Alguns aspectos pontuais sobre a propaganda eleitoral. Bem rapidamente, já avançamos um pouquinho aqui no nosso tempo. Primeiro, claro, a legislação eleitoral veda a desinformação, apelidada hoje em dia de fake news. E há algo interessante na legislação, que ela fala o seguinte, que a Justiça Eleitoral atua sob o pressuposto de que o candidato, partido ou coligação, eles tenham verificado a fidedignidade do que foi publicado. O candidato fala, eu publiquei isso aí, mas eu não sabia. É mais ou menos como muitas pessoas fazem, né? Eu cansei de receber em grupos de WhatsApp ou na minha conta pessoal, a pessoa falando assim, olha, não sei se é verdade não, mas achei interessante, estou repassando. O candidato não pode fazer isso não. A Justiça Eleitoral não vai considerar o argumento que ele não sabia não. Há um pressuposto de que ele sabe. Então, ele que vai ter que provar que não sabia. O pressuposto é que ele sabe. Observe que é uma inversão de ônus de prova. Há um pressuposto de que eu passei a informação para frente sabendo que era falsa. Ele que se vire para provar
que foi enganado também, foi iludido e que não sabia. A legislação proíbe vedar, criar artificialmente estados mentais, emocionais ou passionais. Essa é uma questão tão séria hoje em dia que a gente vê que uma das regras não escritas na, na democracia, que é a tolerância mútua, ela está cada vez mais afastada. Né? O meu adversário ele não é visto como um adversário, ele é visto como a encarnação do mal, como aquele que não apenas tem que ser derrotado, mas aquele que tem que ser destruído. E aí eu vou criando imagens no imaginário que podem suscitar e fomentar e forjar sentimentos de ódio e de morte e de violência nas pessoas. Esse tipo de propaganda está vedado. A propaganda que cria artificialmente estados mentais, emocionais e passionais que podem gerar uma instabilidade social a partir da propaganda eleitoral. Como que a Justiça Eleitoral vai fazer para controlar isso? A gente não sabe, mas a legislação está proibindo. É vedado o uso indevido dos meios de comunicação, como eu mencionei aqui agora. Nós tivemos um caso aqui há muito tempo em Valadares, uma emissora aqui, repetidora até da Rede Globo, na ocasião, não era atual, nem se tem muitos anos. E o dono da emissora era candidato a deputado. E só aparecia ele, só aparecia ele. Aí a Justiça Eleitoral notificou, mandou controlar aquilo, ela continuou, só aparecia ele. E essa emissora ela ficou 24 horas fora do ar por uma pena da Justiça Eleitoral, porque era o uso indevido dos meios de comunicação. Não é assim. Isso vale não só para rádio e TV, isso vale para jornais também. Quero lembrar que jornal tem um tratamento diferenciado. O jornal impresso, né, ou aquele jornal pela internet, como muitos são hoje, ele pode adotar um posicionamento político? Pode. Ele pode dizer, ó, esse jornal apoia o candidato X. Não há nenhum problema com relação a isso aí. Isso, entretanto, não dá a ele o direito de fazer o que quiser nas suas edições. Isso dá apenas o direito dele, na sua linha editorial, poder manifestar-se a favor de alguém e contra outra. Só isso. Mas não pode ter um desequilíbrio, um tratamento não isonômico entre os candidatos. Algumas questões, é claro que também não vamos falar tudo que é possível falar sobre propaganda eleitoral, mas sobre a propaganda, uma reunião feita mediante o uso de vias públicas. Atenção, cumprindo o que diz a própria Constituição Federal, a reunião, aglomeração e uso de vias públicas em campanhas eleitorais não depende da licença ou de licença da polícia ou de qualquer outro órgão público. Não depende. Entretanto, deve haver uma comunicação prévia com antecedência mínima de 24 horas. E se uma outra pessoa já tiver feito esse aviso para aquele mesmo dia e horário, quem fez o aviso primeiro é que vai fazer ali o comício, por exemplo. Ah, eu quero fazer um comício na Minas Gerais, esquina com Marechal Floriano. Quer dizer que não pode, porque não pode colocar equipamento de som a menos de 200 metros de sede dos poderes, por exemplo. Tem um aqui, estamos falando aqui da nossa cidade, Governador Valadares, essa confluência que eu mencionei aqui fica na esquina onde está o Fórum da Justiça Estadual. Então não pode. Mas qualquer esquina, de qualquer lugar da cidade onde você está, quem avisou primeiro, observe, não é pedir licença, quem avisou primeiro é que vai ter o direito de preferência de realizar aquela propaganda eleitoral ali. O uso de alto-falantes, melhor dizendo, e amplificadores. Sistema de som, campanha, né, carro de som, essas coisas todas. Isso pode acontecer até a véspera da campanha, entre 8 e 22 horas. Então, a eleição é no domingo, até no sábado, eu posso usar o sistema de som. Lembrando que hoje há todo um regramento muito diferente. Aqueles carros de som que rodavam soltos pela cidade fazendo campanha, não pode mais. Posso ter um sistema de som se o candidato estiver junto. O candidato vai caminhar junto, passeata, numa caminhada, enfim, eles têm que estar junto com a aparelhagem
ali no sistema de som não é mandar aquele tanto de carro de som rodar pela cidade com os jingles de campanha, normalmente muito ruins, né? Não é isso. Não é isso que está sendo mais permitido. O candidato tem que estar junto, né? E participar ali de todo aquele processo. A distribuição de material gráfico, caminhada, carreata e passeata também até às 22 horas da véspera do sábado, já que as eleições no Brasil sempre são no domingo. É proibido showmício ou evento assemelhado, né? Vai fazer lá um comício em algum lugar e aproveita e faz um show de calor. Não pode. Não pode fazer nada. O que pode acontecer no comício? Discurso de candidato. Mais nada. Não pode ter nem música mecânica para as pessoas dançarem, se divertirem, nada. Só discurso dos candidatos. É proibida, portanto, a apresentação de artista. E se o próprio candidato for o artista, ele pode se apresentar. Vamos lá, o Tiririca vai ser candidato novamente a deputado de São Paulo, vamos supor, não sei se será. Ele pode começar a contar piadas no comício dele? Não pode. Como apresentação artística, uma coisa ele está fazendo o discurso e dá uma tirada ou outra. Mas ele não pode apresentar um espetáculo humorístico durante o comício dele, mesmo ele mesmo sendo o artista e candidato. Isso não quer dizer que o candidato artista não possa exercer a sua profissão durante a campanha. Então, o camarada é um cantor famoso e é candidato a deputado. Ele tem os shows dele, então ele pode dar o show dele. Com detalhe, lá no show ele não pode pedir voto. Ele pode continuar exercendo a profissão dele. Então, observe, se ele vier para o comício, ele não pode se apresentar. Se ele for para o show dele, ele pode fazer o show, é o exercício da profissão dele, mas não pode pedir voto lá no show. Uma outra proibição interessante com relação à propaganda eleitoral é a confecção, utilização e distribuição de quê? De camiseta, chaveiro, boné, caneta, brinde, cesta básica, etc. Então, antigamente era muito comum, né? As campanhas eleitorais, os comitês mandavam fazer milhares de camisetas com o número do candidato, o nome do candidato e tal. Não mais. Isso não quer dizer que eu, se sou apoiador de um determinado candidato, resolvo ir aí numa silcagem e mandar eu, por minha conta, colocar o número do candidato na camisa e sair pela rua. Isso não está proibido. O que se veda na propaganda eleitoral é que as campanhas forneçam para eleitores bonés, brindes, camisetas, etc. Mas a própria pessoa utilizar não é um problema. E atenção, isso pode ser um problema sério para o candidato, porque uma vez configurada essa prática ilícita, ele pode ser condenado por captação ilícita de votos. Isso pode gerar o cancelamento do registro dele como candidato. Ou seja, ele deixa de ser candidato se for condenado com relação a isso. Aí você vai, professor, no dia da eleição pode fazer propaganda? Bom, no dia da eleição eu posso usar bandeiras, broches, eu posso usar adesivos no carro, posso usar na roupa, eu posso usar camisetas minhas que eu mandei fazer e outros adornos. Eu posso utilizar até no dia da eleição, desde que eu faça de maneira individual e silenciosa. Então, eu juntei com um grupo de amigos e todo mundo com a camisa igual do candidato, vamos votar junto. Não pode não, amigo. A manifestação é individual e em silêncio. Então vocês vão andando 3 ou 4 ou 5 pela rua cantando o jingle da campanha. Não pode. Não pode. É individual e silenciosa. Você estando individual, você pode usar uma camiseta com o nome do seu candidato. Não tem nenhum problema. Desde que você não esteja trabalhando com o fiscal do partido. Nesse caso, você não poderá usar. Mas como eleitor comum, desde que seja de maneira silenciosa e individual, você pode utilizar sim a propaganda do seu candidato. Bom, é proibida a propaganda eleitoral em bens de uso comum. Olha que interessante. Ainda que privados. Por exemplo, cinemas, clubes, lojas, estádios, centros comerciais, templos,
não pode fazer propaganda eleitoral. Ah, o pastor da igreja, o padre, é candidato a deputado. Então ele aproveita a hora da missa, a hora do culto para fazer propaganda. Não aproveita não, meu amigo, porque não pode não. Porque são bens a despeito de privados, né? As igrejas são instituições privadas, são bens de uso comum. E a legislação é clara em proibir propaganda em bens de uso comum, ainda que privados. Então você vai lá no bar e o bar está todo adesivado com o candidato X, o dono do bar pode ser multado. Ele vai ser notificado a retirar em 24 horas a propaganda e na segunda vez ele é multado. Então não pode, porque o bar é um bem de uso comum, apesar de privado. É a porta aberta para quem chegar e quiser comprar um refrigerante, comer um pastel de feira, uma coxinha, enfim, se é aberto ao público, é bem de uso comum, mesmo sendo particular. Não pode ter propaganda, não pode ter propaganda eleitoral. E por fim, não será tolerada a propaganda eleitoral que vincule mensagens preconceituosas ou discriminatórias. É claro, né, gente? Isso aí é uma coisa que a gente não precisava nem falar. Propaganda de guerra e processos violentos. A Justiça Eleitoral vai mandar cortar. Que incite animosidade contra as Forças Armadas, né? Algum candidato que fica pregando ódio contra as Forças Armadas não pode. Está na legislação eleitoral que não pode. Enfim, de incitamento de atentado, de instigação à desobediência, que perturba o sossego público. Ainda bem que agora limitaram os carros de som, que era um problema seríssimo que eu tinha com carro de som, não suportava aquele barulho, né, na cabeça da gente. Não pode ter propaganda por meio de calúnia, difamação e injúria. Aliás, a propaganda eleitoral caluniosa, difamatória ou injuriosa, que é aquela em que eu cometo calúnia, difamação ou injúria. Eu posso pedir para cessar na Justiça Eleitoral, eu posso pedir que aplique a multa da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, mas o dano moral que eu sofri pela calúnia, por exemplo, já não vai ser cobrado na Justiça Eleitoral, tá? Aí já vai ser cobrado na Justiça Comum, porque a indenização por danos é matéria que é tratada na Justiça Comum e não na Justiça Eleitoral. O candidato pediu para registrar a candidatura dele, a candidatura foi negada, mas ele recorreu. Ele pode fazer propaganda eleitoral enquanto está recorrendo à decisão? Pode, tá? Se a candidatura tivesse subjúdice, ele pode fazer propaganda eleitoral. Mais uma informação importante, o outdoor está proibido em campanhas eleitorais há muito tempo, né? No direito brasileiro não se permite mais propaganda por meio de outdoor. São permitidas as propagandas por mensagem eletrônica, em blogs, redes sociais, sítios e aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, por exemplo. Enfim, e aí com relação ao uso de redes sociais, tem entendido a Justiça Eleitoral que a manifestação espontânea do eleitor lá na sua conta, na sua rede social, não é considerado propaganda eleitoral. Bom, é isso. Então, para encerrar aqui, a programação normal de rádio e TV durante o período de propaganda eleitoral. Bom, primeiro, a partir do dia 6 de agosto, essa data é expressa na legislação eleitoral, a partir de 6 de agosto é proibido imagens de realização de pesquisa com identificação do entrevistado. Eu não posso colocar a cara da pessoa sendo entrevistada dizendo que vota no candidato A ou B, ou no partido A ou B, na coligação A ou B. Não pode. A partir de 6 de agosto, aquela propaganda político-partidária, não aquela propaganda eleitoral, aquela propaganda que venha para o meu partido, no meu partido as mulheres têm lugar, enfim, venha para cá. Esse tipo de propaganda também não é permitido a partir do dia 6 de agosto. As emissoras de rádio e TV não podem dar tratamento privilegiado, conforme já disse aqui, a candidatos, partidos e coligações. A partir de 6 de agosto, atenção, filmes
novelas, séries, etc., não podem fazer alusão, indireta que seja, a candidatos ou partidos. Não pode. Ah, cria um personagem lá com um nome muito parecido do candidato e com a história bem parecida com o candidato. Não pode, a partir do dia 6 de agosto. Não pode ter nome de programa que se refira a candidato, sob pena de cancelamento do registro. Então, o candidato se chama Joaquim Nogueira, programa Joaquim Nogueira. Aí o Joaquim Nogueira é candidato. E o programa dele continua no ar. Pode continuar no ar? Pode, mas vai ter que trocar de nome. Vai ter que chamar Programa Alvorada Celeste. Muda de nome. Não pode continuar com o nome. Observe, ele vai se afastar, ele não pode continuar apresentando. E não só não pode continuar apresentando, como se o programa tinha no seu nome uma alusão ao nome do candidato, eu também tenho que trocar o nome do programa. Nem que seja temporariamente, enquanto durar aí a disputa eleitoral. A partir, eu falei que o candidato tem que se afastar, e ele tem que se afastar a partir de 30 de junho. Então, a partir de 30 de junho, o candidato, ele que apresenta um programa televisivo ou de rádio, ele tem que se afastar. Então, se eu tenho um apresentador aí de uma emissora de TV que quer ser candidato a senador, por exemplo, ele sabe que ele tem até o final do mês só. Se ele continuar, se ele virar o mês de junho e continuar apresentando, ele fica inelegível. Ele não pode ser candidato. Agora, mesmo ele se afastando, a partir de 6 de agosto, o programa não pode mais, conforme falei há pouco, fazer alusão ao nome dele. E, por fim, a questão dos debates. Os debates, as regras, são definidas pelas emissoras de rádio e TV em acordo com os candidatos e entre os candidatos. Tem direito a participar dos debates, sobretudo por poder executivo, né? Governador, prefeito, presidente da República, os candidatos de partido que tenham no mínimo 5 parlamentares no Congresso Nacional. Então, se eu sou candidato a presidente, o meu partido tem 3 deputados e 2 senadores, pronto, 5. Eu tenho direito a participar do debate. E se for menos que isso, a emissora convida se quiser. A emissora já não é mais obrigada. Se ela quiser convidar, ela convida, mas ela não é mais obrigada. Gente, é isso. Na próxima aula, a gente fala de um assunto extremamente importante e vasto e detalhado, que são as condutas vedadas em campanhas eleitorais. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula.